Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal e a gente precisa falar sobre o All-Star Weekend. Mas para começar do início, a gente precisa ir pro jogo das celebridades, que é um jogo que ninguém quer assistir basicamente, a não ser se você for um sedento por All-Star Weekend como eu, e eu assisto do começo ao fim. E aí tivemos o time Giannis contra o time Anthony. E mano, já começou a piada dali. Porque vocês acompanharam todo o drama que eu trouxe aqui no canal a respeito do Giannis Antetokounmpo, sua possível troca, ele vai meter o pé, ele não vai meter o pé. Eu até poderia fazer um vídeo de uma conspiração que tá circulando em torno desses rumores de troca e das ações do Giannis. Mas vamos focar aqui no objetivo. O que foi mais engraçado de tudo na íntegra foi o Shams Charania, o cara que vaza todas as informações, o cara que traz todos os rumores de dentro da NBA, participar desse jogo das celebridades e ainda por cima errar 4 arremessos de 4 tentativas. Virando um verdadeiro meme durante uma semana, todo mundo falando a respeito dele. Eu, se fosse ele, como insider, como ele é conhecido, ia gerar toda essa repercussão e todo mundo ia ficar falando mal mesmo. E ainda por cima ele ser trolladinho ali pelo Kevin Durant por mexer no celular durante o jogo. E só pra finalizar, a cereja do bolo da relação Shams Charania e Giannis Antetokounmpo, o Giannis falou alguma coisa pra ele durante a partida ali que nunca saberemos, mas deve ter sido uma cobrada ali porque ele tava jogando mal. Sem esquecer que era ele que tava fomentando todo o caso Giannis Antetokounmpo de ser trocado, e acabou que no final das contas o Giannis nem foi trocado e ainda pôde trollar ao vivaço o Shams Charania. But the good thing that we know is that we actually have some players that can play this year. It's tough to figure out who can play. Giannis, who did your team, bro? Your team is not fair. I've looked at the rosters. I know the rosters. Your team is not fair. You know why it's not fair? Why? Because we have Shams on my team. He cannot hoop. But we know that much. Everybody else can hoop. Everybody else can hoop. So we, in the offseason, we got them as free agent. Oh, you got free agent? There you go. Okay. There's a breaking story. Thank you for the breaking story. A realidade é que o time Giannis estava bem mais forte. O cara tava com Taco Fall, o cara tava com Jeremy Lin, o cara estava com Romy Flynn, que foi o MVP do All-Star Game do ano passado e consequentemente ele repetiu desse ano. No time Anthony tava também bem interessante porque tinha um dos meus jogadores favoritos da história da NBA, que é o Jason Williams, nosso querido The White Chocolate. O mais importante de tudo é que a gente tinha um representante brasileiro, Cafu, ele, campeão da Copa do Mundo de 2002, levantando a taça, lançando um Regina, eu te amo, lendário. É bizarro que aos 90 anos de idade ele tá com shape melhor do que 90% dos caras da minha idade. Rapaziada, dá um ligue neste lance lendário, Taco Fall, contra-ataque, toma, fica embaixo, filho. Eu que sou um grande fã do Taco Fall, de fato. O vídeo dele foi que me abriu as portas pra eu começar a falar de NBA no meu canal Guibeira. E ele também nunca seria chamado pra um All-Star Game se não fosse pelo jogo das celebridades, sendo bem sincero. Mas lá na China ele é rei. E ver ele participando do All-Star Celebrity Games foi muito maneiro. O triste é que o primeiro lance que a gente vê do nosso capitão Cafu, ele tomando esse end one aqui, ó. Ai, calm down, bro. Se liga na cara do Cafu levantando do chão depois de ser derrubado, coitado. Se liga o meu mano Taco Fall cozinhando como armador. Leva a bola. Come on, excuse me, spin, toma, lá dentro. Fala dele. Você pode ver quando o jogo tava apertando, ó, Jeremy Lin passa pro Taco Fall, eles começaram a apelar, falou, vamos colocar os dois pra jogar, não tem ninguém lá de 2,45 m pra marcar o Taco Fall. Jeremy Lin ainda tá em atividade jogando na liga japonesa de basquete. Então, mano, é ele, ó, toma, bloque, tá vendo? E os caras começaram a retomar um placar que tava quase perdido, 10 pontos de diferença. Ó, o Taco Fall de novo, ó, gênio. Cara, eu amo esse maluco, velho. Ó, o Linsanity, relembrando os tempos de New York Knicks, mais um passe, Taco Fall de novo. Mano, um cheat code, né, do jogo das celebridades, de fato. Ó, o nosso mano, nosso velhote, Jason Williams. Excuse me, toma. Ele é gênio, pô, ele é gênio. Ó, 2 lances interessantes aqui, ó. Simplesmente corta a luz do Taco Fall pra ele, Flynn, MVP, caixa para 3. E o lance seguinte foi o lance que eu mais torci pra sair uma bandeja na minha vida. Rebote dele, ele, Cafuzão. Veio, deu 2 passinhos. A bola não caiu, pô, isso aqui é uma sacanagem. Mas se liga, o que o Flynn tava fazendo? O cara veio, roubou a bola, excuse me, parou, bangers. Tipo, mano, Flynn pra Lynn, for 3, olha o homem, bang! Olha o final de tudo, simplesmente, nosso mano Jason Williams ficando bolado, ó. Ele, gadenho. Vamos então ao Rising Stars, que é o que dá início. E aqui não tem problema de fato com esse jogo. Tem vezes que ele até é mais competitivo. Ele tava amassando, viu? Esse aqui foi uma disputa de pivôs, esse primeiro jogo de início. O Rich Shepard jogou muito bem também. Donovan Clingan, pô, começou amassante, deu 2 cravadas, matou uma bola pra 3 ali da zona morta. Só que
quê? O problema não tá no Rising Stars, é até bacana o Rising Stars, eu gosto de assistir de fato, porque os calouros, pelo menos, colocam correria no jogo, os caras pegam muito contra-ataque, os caras tentam fazer acontecer o game. Olha lá ele, toma. Outro cara que jogou muito bem esse começo aqui foi o nosso mano Jokic chinês, mano, ele mesmo, Young Hansen, matou bola pra 3, chamou o Donovan Klinga pra dançar, olha o Castle, olha o Stephon Castle, esse aí é gênio, não tem jeito, já é uma estrela na NBA, na minha opinião, monstro jogando pelo San Antonio Spurs, e tipo assim, olha lá, ele novamente, toma, nosso Jokic chinês, brabo, sou fã. Olha esse lancezinho que maneiro também, ó. Ace Bailey. Achei que ele ia tentar cravar isso, mas ó, toma, 2 pularam. Aí ele foi lá e fez, pra cima de 2 pivô. Cara, tivemos o time Melo contra o time Austin Rivers e foi bem bacana que trouxe de volta, assim, vários jogadores que estão tendo pouca minutagem, mas ainda assim são muito talentosos, dos jogadores jovens, né? Trouxe também os jogadores que estão despontando muito, como por exemplo o Rich Shepard, como por exemplo Donovan Klinga. Tem vários jogadores que têm muita minutagem de quadra. Agora o Conan Anderhauser é a próxima esperança ali de pivô pro time do Clippers, né? Após a saída do Zubat, né? Então, ó, ele fazendo uma bolinha pra cima do Kling, ó. Toma! E nesse primeiro jogo, no final dele, quem foi responsável ali por ajudar num comeback, ó o homem, Dylan Harper, brabo. Quem ajudou no comeback ali para o time Melo sair vitorioso foi 2 bolinhas pra 3 ali do Reed Shepard. Foi bem maneiro ver o Carmelo Anthony também de volta a participar do All-Star Weekend. Olha ele aí dando entrevista. Jogo 2, eles trouxeram entretenimento também. Pegaram o quê? Com o Nupel de um lado, do outro lado tinha o Derek Quinn, tinha também o Matas Buzelis, Anthony Black, vários jogadores que a gente gosta muito de assistir. Igor Johnny, um dos melhores arremessadores dessa classe de draft agora, Trey Johnson, ó, cozinhando. Então foi bem maneiro. E ainda por cima os times, né? Time Vince Carter contra time Tracy McGrady, os 2 primos se enfrentando lá, ele comemorando. Então, velho, não tem nenhum problema no formato. Eu acho que tá tudo cleanzinho, na real, quando o assunto é Rising Stars. Antigamente era um jogo gigante, agora é 2 semifinais, uma final, tudo certo. Nossa, que dunk absurda, mano. Esse lance aqui foi engraçado. Olha o Jalen Wells, sem saber onde a bola tá. Drible da foca, toma. Foi no contra-ataque, puxou, jogou pra cima. Matas Buzelis. Toma! Então, nesse primeiro contato, mano, o Keyshawn George jogou bem. O VJ Edgecombe, obviamente, cara, monstro também. Um moleque que tem muito futuro pela frente da NBA. Vai ser um All-Star muito em breve do jogo principal. Também jogou bem. Mano, olha o atleticismo nesse lance aqui do VJ Edgecombe, mano. Ó, explodiu, passou por um, no ar, passou pelo segundo e fez. Inclusive, o VJ Edgecombe foi responsável por selar o jogo 2, ó, com esse step back pra cima do Cam Spencer e matando a bolinha e apontando ainda para o banco do Tracy McGrady. Jogo derradeiro, time Carmelo Anthony versus time Vince Carter. E lá vem cravado de Matas Buzelis pra cima de Donovan Klinga, toma. A única coisa que me pegou um pouco desse Rising Stars, o jogo em si, é que eles jogaram meio que com aquela sensação de All-Star Game do ano passado, né, da rapaziadinha do jogo principal. Sabe, faltou um pouquinho mais de correria, apesar que os jogos foram bons, ó, tipo, essas cestas assim que a gente vê sem marcação aconteceram bastante, os caras se descontraindo bastante, mas tipo assim, nada do gênero, tentaram 5 bolas do meio da quadra como a gente viu em All-Star Games passados, né? Até que teve uma competiçãozinha ali interessante, mano. Jalen Tyson jogou bem, Reed Shepard jogou bem. E também tem outro ponto, que é como o jogo é por pontuação, né? A gente tem um número limitado de pontos, tem que ser até 40 pontos. E aí no caso desse jogo aqui, dessa final, foi até 25 pontos apenas. Tinha os caras querendo ganhar, ó. E tivemos a chance na mão do VJ Edgecombe ali. Numa falta final, ele teve 2 lances livres pra cobrar e se encerrou dessa maneira, de fato, ele convertendo os 2, final de jogo. Inclusive, VJ Edgecombe que ficou com o título de MVP desse Rising Stars de 2026, mano. Muito maneirinho, jogou bem, jogou maneiro, consistente e matou as 2 últimas bolinhas que deram o título pro time dele. Aí foi isso aqui que veio no lugar, ó. Simplesmente um Shooting Stars. O que seria um Shooting Stars? Colocaram um monte de bolinha no meio da quadra ali, espalhada, e cada uma tem uma pontuação. O time que fizer a maior pontuação leva. E eu só vou mostrar aqui essa última, que foi a que o New York Knicks simplesmente venceu, né? Porque mais um título pro Nova York no ano de 2026, velho. Tá aí, vamos pra cima. E cara, sendo bem sincero, tirar uma tradição que já tinha de longa data por uma outra competição de arremesso, eu não sei se foi uma boa não. Parece que os armadores já se encheram o saco de participar de desafio de habilidade. Recentemente tava colocando vários jogadores que estavam totalmente desinteressados, como eu falei anteriormente, e mostrei alguns exemplos que me irritaram muito. Eu até fiz um vídeo dedicado a isso. E aí, essa última bolinha aí é de 7 pontos, que é aí que levou o título aí pro time do New York Knicks, pro time Knicks, já que os outros times, mano,
Cara, o que é aquilo? Colocaram o Scottie Barnes junto com o Chet Holmgren no mesmo time, no time Cameron. Aí colocaram o Druski, com todo respeito ao Druski, mas só colocaram ele pra passar a bola, ele tacou a bola lá na arquibancada, sabe? Mas pelo menos o time do Knicks era um time de jogadores, comissão técnica, né, com o pai do Jalen Brunson, e com o ex-jogador do Knicks, que é o Alan Houston, e os caras mandaram muito bem, fizeram aí 47 pontos e ficaram com o título dessa edição. E foi massa que eles chamaram ainda o pai do Jalen Brunson, tipo, vem receber aqui também, mano, você também fez parte do time, você vai receber um troféu, você que nem é jogador da comissão técnica, mas vai receber um troféu aí também do Shooting Stars. Mano, o bagulho não tá nem tão levado a sério que olha aqui, mano, o Karl Anthony Towns tava de relógio, o cara nem tirou o relógio pra participar disso aí, mano. Mas do sábado, disparadamente o melhor evento tranquilinho foi o 3-Point Contest. Quantas coisas envolvidas. Jogadores que realmente são excelentes arremessadores, como o jovem Cole Newpel, que já na primeira rodada fez 27 pontos e se classificou para as finais. Tivemos o Donovan Mitchell sendo desclassificado na última bola pelo Damian Lillard, que ele também estava jogando com a camiseta do Jalen Tyson. Acho que era uma homenagem porque o Jalen Tyson tá sendo um dos melhores arremessadores do Cleveland. Talvez ele queria que o moleque estivesse fazendo parte também do 3-Point Contest. Tivemos o Jamal Murray dando aquela pipocadinha. Tivemos o Devin Booker sendo um monstro. Foi o líder da primeira rodada e na segunda rodada ele perdeu no detalhe. Porque quem realmente roubou a cena do 3-Point Contest foi um cara que tinha 1 Aquiles e meio apenas. Damian Lillard, que nem voltou a jogar ainda, se classificou nas últimas bolas para a segunda fase, superando Donovan Mitchell e se classificando junto com o Cole Newpel e junto com o Devin Booker para a terceira fase. E pois todo mundo queria ver uma lore de alguém ganhar o 3-Point Contest, seria o Damian Lillard conquistando o terceiro título, superando jogadores que estão em atividade, ele que tá voltando de recuperação. Ele fez uma segunda rodada excelente, o Cole Newpel parece que ele sentiu um pouquinho o peso ali, né, errou bastante bola, fez ali na casa dos 17 pontos, aí veio o Damian Lillard, fez 29 pontos, e o Devin Booker, que parecia inerrável, levou a disputa até o último carrinho, onde ele precisava acertar mais uma bola das últimas 3 para ele empatar e mais 2 das últimas 3 para ele ganhar. Ele vai lá e erra os 3 últimos arremessos, entregando o título nas mãos do Damian Lillard, Dame Time. Então tudo, na minha opinião, no sábado assim, conspirou para o 3-Point Contest ser o melhor evento. Tanto os jogadores envolvidos, quanto o nível de competitividade, quanto o nível de seriedade que eles levaram pra mesa, quanto também pra lore que se desenvolveu pra chegar até o resultado final, com o Damian Lillard sendo o grande campeão. E a melhor parte não é nem disso. As duas melhores partes. Uma foi a reação do público quando viu que o Devin Booker errou os 3 últimos arremessos, mano. Não acreditando que ele poderia ter saído campeão. Ele que vinha muito quente de toda a competição. Tanto que ele acertou nas 2 vezes que ele competiu 9 arremessos de 10, começando já muito quente. Então todo mundo ficou incrédulo. Tipo, cara, como é que ele conseguiu errar os últimos 3? Ele podia ter empatado ou ganhado. E por último, depois da entrega da taça, depois do Damian Lillard ser coroado o grande campeão, ele ainda foi fazer o seu Dame Time mais uma vez. Ele foi ser clutch de novo lá na DM do Instagram, quando ele mandou uma mensagenzinha pro nosso queridíssimo Stephen Curry com a seguinte mensagem: ano que vem, eu, você, Klay Thompson, Devin Booker e mais 4 real shooters, arremessadores de verdade. A resposta do Stephen Curry foi: sim senhor, estou dentro. Eu sei que o Klay Thompson vai se eu convidar e o Devin Booker vai estar em casa, né, em Phoenix. Então o ambiente perfeito. Sabe aquele 3-Point Contest que talvez você não deva guardar muito na memória porque você não assistiu ao vivo, mas que tivemos Klay Thompson versus Stephen Curry, os 2 melhores arremessadores da NBA em 2015? Então, pode voltar a acontecer mais uma vez. Eu já estou ansioso, depois do que eu vi esse ano, com o melhor desafio do sábado ser o 3-Point Contest. O 3-Point Contest do ano que vem tem tudo pra ser melhor ainda. Ser, quem sabe, o melhor 3-Point Contest da década. Não só por referências sentimentais, da rapaziada que tem aquela nostalgia do que já viu e dos melhores arremessadores que a gente cresceu assistindo jogar, mas realmente do potencial que esse 3-Point Contest tem pra entregar, mano. Já pensou o Cole Newpel ano que vem, como é que ele vai estar? Pelo amor de Deus, quem colocou o Bobby Portis pra representar o Milwaukee Bucks, sendo que os caras têm o AJ Green lá, sabe? Então tem muitas narrativas pra gente ter o melhor 3-Point Contest do ano que vem. O evento que, mais uma vez, tem a potencial de salvar o sábado, porque se depender da maioria dos jogadores e o Victor Wembanyama não se envolver no desafio de dunk, ele não vai acontecer com seriedade. E outra que eu não vou deixar vocês esquecerem de que o Mac McClung foi praticamente banido de participar esse ano do Dunk Contest. O cara que salvou as últimas edições, o cara que é 3 vezes campeão do Dunk Contest consecutivamente. Jogadores falaram que não participariam se ele estivesse presente. E mesmo assim vai estar passando agora no fundo as 4 dunks que ele falou que faria se estivesse presente esse ano. E ele ganharia de novo, tá? Então o cara se dedicou tanto pra uma parada, ele ficou tão como referência, não tinha nenhuma competitividade, sendo que tem bons dunkers na NBA que não estão participando, que seria mais da hora colocar o Mac McClung contra o Hakim, que é o dunk boy aqui brasileiro, velho. Ó, segundo a palavra do próprio McClung numa entrevista, mano: me aposentei depois do 3º ano, e eles são bons amigos meus. Mantemos contato com frequência e eles estavam falando sobre isso no ano que vem. E eu basicamente dizia: não vou fazer, mas me preparei mesmo
mesmo assim só por precaução, caso eu acabasse fazendo. Acho que ficamos nesse vai e vem de nós, e aí eles me ligaram dizendo, as pessoas não queriam participar se eu participasse, e eu pensei que era melhor ficar de fora este ano e deixar para lá, aconteça o que acontecer. E completou ainda dizendo que, sei que eles estavam de olho em muitos nomes de peso, a situação talvez não estivesse clara. Nomes de peso: Jackson Hayes. Mas eu acho que pra mim, pra todo fã de NBA, o problema ainda do sábado é o Dunk Contest. Mano, que é isso, cara? Estragaram o Dunk Contest. A Vera. Olha esses participantes. Antigamente, quando um pivô participava, era o Dwight Howard. Agora é o Jackson Hayes. E os outros três, mano? Jace Richardson, Keyshawn Johnson e Carter Bryant. Precisou do Tracy McGrady simplesmente e pedir em rede nacional. Cara, Slam Dunk Contest. There you go. We need to bring it back. Aaron Gordon, Zach LaVine had an amazing Slam Dunk contest. Tracy McGrady, Vince Carter, Steve Francis had a great dunk contest. Indeed. What's up with all you young guys, man? It's just dunking. Y'all do it every day. Like, you don't want to perform in front of 20,000 people? Celebrities in there? The energy in the building is crazy and all the attention is on you? Hey, more money. You're afraid of that? More money. More money? More opportunity. And we trying to get y'all more opportunities. You're already making $25 million. What else you want? Get in the slam dunk country. We on NBC. We running the show. You Just got put on Vince the show. Carter. You got T-Mac. What else do you want? cadê Zion Williamson? Cadê Ja Morant? Cadê Anthony Edwards? Vamos voltar a querer participar dessa bagaça? Vamos voltar a ter bons dunkadores mesmo, de fato, nesse evento, para que o público volte a assistir como era antes? De longe, o Dunk Contest ele era muito mais assistido do que o 3-Point Contest, do que Rising Stars, do que, às vezes, até mesmo do All-Star Game. Só que hoje tudo se inverteu, velho. E ó, os caras não foram de todo mal não, mano. Ó o Carter Bryant tentando reviver ali uma dunk do Vince Carter, ó. 360 com catavento. Maneiro bacana. Ó, ele saiu do chão legalzinho, ó. Ah, pá, que não sei o que. Quis fazer uma homenagem pro Vince Carter, né? Essa primeira dunk do Jace Richardson foi bem meh. E aí tivemos ele. Já dando spoiler que ele foi o campeão, mano. Keyshawn Johnson. O cara simplesmente ganhou mais ponto por dançar do que pelas dunks. Não é possível. Apesar que algumas dunkzinhas dele até que você fala, ah, beleza, maneirinho. Ó, tipo essa primeira aqui, ó. Ele saltou com as pernas abertas, deu tipo assim, 2 tempos ali com a bola e já saiu dançando. Beleza. Dança, dança, gatinho, dança. E aí tivemos essa atrocidade, mano. Quem teve a ideia de chamar o Jackson Hayes pra isso aqui? O cara vai lá, chegou com a panca, pegou uma bola azul, foi pra antes do meio da quadra e todo mundo ficou, caramba, mano, o maluco vai mandar uma dunk da linha do lance livre. Meu Deus do céu, olha o que o Jackson Hayes vai fazer. Presta atenção, todo mundo. Aí o cara vem, pega todo esse impulso. Aí o que ele entrega? Uma dunk de contra-ataque, mano. Na moral, mano, eu fiquei com a raiva disso aqui que vocês não têm ideia. Olha a carinha dele, velho. Ô, mano. E no final das contas, quem ganhou foi o Keyshawn Johnson com essa dunk aí, que ele achou que era o Zach LaVine em 2016, tentou dar um catavento de longe, não foi tão de longe assim, e ele dançou. E ele dançou, mais uma vez, conquistando Dwight Howard com seu malemolência, com seu molejo. Olha lá, até que foi da linha da onde o Jackson Hayes fez, só que com um catavento, né? Essa foi a dunk final. Mas vocês não acham que eu vou deixar passar isso aqui, né? Pelo amor... Feio demais! E a sorte do Keyshawn Johnson no final das contas é que, mano, todo o tempo de 1 minuto e pouco, o Carter Bryant não acertou a dunk dele, ó. Ele quis mandar essa dunk aí, foi bem mais legal que a dele, na minha opinião, foi um pouquinho mais criativa. E ele foi obrigado a mandar qualquer dunk, ó. Ele deu um 360, se eu não me engano. Ele errou aqui de novo, aí pegou a bola, vou dar um 360 porque eu preciso de 47,5, vai que os caras se convencem por isso aqui. E acabou. Esse foi o Dunk Contest. E agora eu vou deixar passando na sua tela, simplesmente, um Dunk Contest de high school. Um Dunk Contest que tem também um aglomerado ali de jogadores do college. Vários Dunk Contest que não chega a nível profissional, só a níveis amadores. E olha o que os caras entregam. Olha o nível de dedicação, de criatividade, de jogadores bons e talvez os melhores dunkers das suas ligas amadoras, enquanto no fucking Dunk Contest da maior liga de basquete do mundo, a gente tem cara caindo, cara que ninguém quer ver dunkando e cara dando dunk de contra-ataque pra entregar um espetáculo de sábado à noite, sendo o último evento que fecha, pra depois que a gente viu algumas coisas acontecerem muito maneiras, como o 3-Point Contest, como esse Shooting Stars que eu não gostei, mas beleza, aconteceu, como até o Celebrity Games, se pá, foi mais legal por causa do Taco Fall, do Jeremy Lin, do Cafu, do que é isso que a gente viu, mas é isso que a gente tem do Dunk Contest. Mas aí, quando você vai ver que a intenção dos jogadores é nunca participar do Dunk Contest, como por exemplo, Vidi Edcom falou que não participaria do Dunk Contest. Anthony Edwards, quando perguntaram, falou que não participaria do Dunk Contest. Mas aí temos o assunto principal deste vídeo, que é um único indivíduo salvou o All-Star Weekend e ele também vai salvar o Dunk Contest. Estamos falando de Victor Wembanyama. I'm surprised we didn't see you in the dunk contest. You've been working on that double pump? I mean, I'll be in the dunk contest one day.
I don't think nobody should expect us to compete at a high level in an All-Star game. It used to be competitive. Fans want to see the best pickup game in the world. I really kind of like lost interest in All-Star just watching whatever they're doing out there. Absolutely. All the formats are terrible in my opinion. Scale of 1 to 10, your thoughts of the format? A 0. Sucks. We should just go back to East-West. But these two dudes out there, Luka and Jokic, they don't care about the game at all. These dudes be laying on the floor, they shoot from half court. What are your thoughts on a Team World versus Team USA All-Star game in the future? I would love that. I would love that. I ain't gonna lie, Wemby set the tone. But this was more competitive than any All-Star game I've been to recently. What'd you think? Of course, going against the world and Wemby. Like I said, Wemby, he came out playing hard. You said that Wemby pretty much set the stage. Yeah, he set the tone. It was definitely competitive. But yeah, he set the tone, man, and it woke me up for sure. Vic, you got credit right off the bat from Ant saying you set the tone. And then social media is blowing up saying Wemby did more to save the All-Star game in 10 minutes than they've tried to do in 10 years. Why was it important for you to set the tone with the competitiveness? To make it more fun. I think it was pretty good, you know. We got a guy like Kawhi going for 30, making every shot. No, it was pretty good display of basketball, better than last year, in my opinion. It was fun. Porque enquanto ninguém tava querendo dar assunto para o All-Star Game, falando que o All-Star Game não ia se tornar competitivo, mesmo o mundo versus Estados Unidos não ia ficar competitivo, o Victor Wembanyama falou, se eles não forem competitivos, eu vou entregar meu máximo em quadra. Enquanto ele perguntado sobre as dunks que ele tava dando em jogo recentemente, ele falou, algum dia eu vou participar do Dunk Contest. E eu realmente acredito que o Victor Wembanyama pode começar uma revolução em trazer de volta essa cultura do final de semana das estrelas. Não sei por quanto tempo, mas os números não mentem, cara. Esse All-Star Game em específico, ele foi o mais visto desde 2011. Nem o All-Star Game de draft, nem o All-Star Game quando eles trouxeram de volta a leste versus oeste não deu certo pra trazer a audiência e todo o público que queria assistir. Enquanto isso, uns Estados Unidos versus mundo por questão de honra, que desde o primeiro jogo do Wembanyama, a reação dele ao perder numa bola clutch lá do Scottie Barnes, se eu não me engano, foi ele indignado como se tivesse perdido um jogo de NBA, mano. Quando o mundo perdeu o segundo jogo, a reação do Luka Doncic e do Nikola Jokic, os caras ficando tristes por ter perdido uma partida, é porque pros caras também era questão de honra, mano. E o All-Star Game entregou isso. O Victor Wembanyama bulinou os caras de todas as formas possíveis. Matou bola pra 3, deu enterrada. Quando tinha um mismatch, ele cravava na cabeça de quem tava. Se ele tivesse a oportunidade, ele ia bloquear o maluco e ia subir lá no terceiro andar. E em uma das partidas em questão, no oficial, sem ser os Estados Unidos mais jovens, mas os Estados Unidos veteranos, contra o time mundo, tivemos ele, Kawhi Leonard, fazendo 30 fucking pontos, parecendo Michael Jordan inspirado, mano, fazendo bola de tudo quanto é jeito, bola pra 3, bola na meia distância. O narrador tava ficando maluco que ele fez uns 3, 4 ataques seguidos, arremessos convertidos. Então esse All-Star Game, eu julgo dizer pra vocês que foi o mais interessante desde talvez 2021, que eles tentaram trazer um negocinho ali, mas que também não chamou tanta atenção do público quanto os Estados Unidos versus mundo. Eles podem manter esse formato pro ano que vem, que acho que vai dar muito certo também. E quando a gente vê as declarações pós All-Star Game, o que aconteceu pra todo mundo tá tão engajado, todo mundo tentando ganhar a partida, todo mundo se dedicando, defendendo, atacando, os caras sendo suados do jogo, que é o que pelo menos a gente espera ver entre todos os melhores jogadores do planeta numa quadra de basquete. A resposta foi unânime. Então, de fato, muito obrigado, Victor Wembanyama, por tentar trazer de volta e ser esse motor percussor, esse salvador do All-Star Game. E eu espero que essa cultura se mantenha pro All-Star Game do ano que vem, que no Dunk Contest volte a ter os principais dunkers do mundo, que no Jogo das Estrelas os jogadores se dediquem como se dedicaram esse ano. E é simplesmente um efeito, como é que a gente pode dizer? Por osmose, sabe? Quando você vê um cara se dedicando, querendo ganhar um jogo, não um que teve há alguns anos atrás do Karl Anthony Towns jogando sozinho enquanto ninguém queria jogar, mas quando você vê um cara estrangeiro querendo cagar na sua cabeça e você nacionalista do jeito que você é norte-americano, você se impulsionar por isso, gera um efeito cadeia, onde todo mundo vai querendo se dedicar mais pra não perder o jogo. E isso foi muito brabo desse All-Star Game, também desse All-Star Weekend, mas esse francês, mano, ele tem uma mentalidade diferente, mano. Ele é especial, mano. Por isso que eu sou muito fã do Wembanyama. Mas por resumo, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês em todo final de semana das estrelas, essa review, as opiniões sobre alguns ocorridos, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quero saber a sua opinião sobre o final de semana das estrelas aqui embaixo, que é muito importante pra esse canal. Se você ficou até aqui, mais de 40% de vocês não se inscrevem no canal. Ajuda a gente a bater 80 mil inscritos aí, falta pouco. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like pra receber tudo em primeira mão. Se quiser adquirir uma das duas últimas peças da loja Trash Talk, ó, só tem a do Dennis Rodman, viu? É o último modelo do Drop 3, do Drop 4 eu não tenho ainda uma data pra lançamento. Adquira já no link aqui embaixo também. Agora sim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e falou!